Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos chegando na nossa sexta videoaula da série Por que os cristãos devem estudar as profecias. E no vídeo de hoje nós vamos estudar a visão apocalíptica de Daniel. Para vocês terem um entendimento de Apocalipse, vocês precisam entender o livro de Daniel, porque Daniel é a base, é o ponto de partida de toda a visão escatológica da Bíblia, tá bom? Bom, no capítulo 2 do livro de Daniel, Deus dá uma visão para Nabucodonosor, o rei da Babilônia, uma visão do futuro, mas ele não teve o mínimo entendimento. Então, coube a Daniel interpretar o sonho, que consiste, na verdade, a base de toda a visão do Apocalipse. Essa visão ela está retratada tanto no capítulo 2, mas ela tem um outro paralelo no capítulo 7, quando nós vemos um panorama de 4 reinados muito importantes, começando com o babilônio, né, que daria, vamos dizer assim, prosseguimento à história, não só do povo judeu, mas também, né, vamos dizer assim, de toda a humanidade, tá? Então, eu quero que primeiro você comece a olhar esta visão da imagem da estátua lá na Babilônia, no capítulo 2. Bom, a Babilônia é um reino que dominou o mundo da época desde o ano 612 a.C. até o ano 539 a.C., né, quando foi destruída por Ciro Grande, o rei persa. Ela representa a cabeça de ouro, tá? E paralelamente no capítulo 7 de Daniel, né? É o leão que tem asas como águia, tá? Então, Daniel 2:32 e Daniel 7:4, na verdade, são duas visões diferentes do mesmo reino, do reino da Babilônia, que foi um reinado muito forte, muito poderoso. A gente vê isso em Daniel 2:32, que diz: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Depois Daniel interpreta e diz que a cabeça de ouro é a Babilônia. E lá no capítulo 7, versículo 4, ele diz assim: o primeiro dos animais, né, era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dada mente de homem. Aqui, de novo, fala do Império da Babilônia, que foi um império poderosíssimo. Para vocês terem uma ideia, a cidade da Babilônia era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Ela tinha 2 muralhas. A primeira delas, a mais larga, dava para fazer uma corrida de biga em cima desta muralha. Depois tinha um fosso, tinha uma segunda muralha e ela era absolutamente inexpugnável do ponto de vista humano, né? Para que ela pudesse ser destruída, os persas tiveram que desviar o curso do rio Eufrates e aí entraram pelo fosso, enquanto Belsazar estava lá fazendo um banquete de uma semana e os persas entraram e destruíram a Babilônia num só dia, né? Como a gente sabe, né? O segundo reinado, gente, é o reinado Medo-Persa, que durou, vamos dizer assim, do ano 538 antes de Cristo e foi até o ano 331 antes de Cristo. Esse império, este reinado, ele é representado pelo peitoral de prata, tá? Na visão aí da estátua. Então, esse peitoral de prata representa o Império Medo-Persa, isso em Daniel 2:32, e na visão de Daniel 7:5 representa o urso, tá? É interessante que o urso ele tá com o ombro assim meio torto, né? Por quê? Porque na verdade o Império Persa ele era ajudado também pelos medos, né? É chamado esse Império de Medo-Persa. Os persas eram superiores, mas os medos eram um império aliado que estava junto também, tá?
Vamos ler lá Daniel 2:32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Daniel capítulo 7, versículo 5 diz assim: continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, traziam 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne, né? O fato deles usarem, de Deus dar uma visão de animais, é para representar, né, como seria a característica daqueles reinos. Os persas eram muito violentos, né, na força do urso mesmo, né? Então, o segundo grande império que sucedeu a Babilônia foi o império dos Medo-Persas, sendo que os persas eram superiores. Então, é o peitoral de prata e a figura do urso, tá? O terceiro império que sucedeu é o Império da Grécia, que foi do ano 330 a.C. até o ano 63, quando os romanos dominaram, né? Especialmente a Palestina também. E ele é representado pela barriga e pelas cinturas feito de bronze, tá? Isso em Daniel 2:32. Na visão de Daniel capítulo 7, versículo 6, nós temos aí o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Vamos ler o texto aqui para vocês. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris, aqui está falando dos gregos, né? De bronze. E lá em Daniel capítulo 7, versículo 6, diz: depois disso continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Ora, por que a visão do animal é de um leopardo e com asas? Porque, queridos, o Império Grego, Alexandre o Grande, ele em 12 anos, ele praticamente dominou o mundo da época, tá? Foi muito rápido, e diferentemente do Império Persa, que foi visto como um urso violento e tal, o Império Grego fala da velocidade com que o mundo foi tomado por Alexandre o Grande, tá? O fato dele ter 4 cabeças é porque quando Alexandre o Grande morre, o seu império foi dividido por 4 reis, tá? Então, tudo isso é muito importante a gente frisar, que Daniel viu tudo isso, interpretou tudo isso no sonho, e aconteceu exatamente aquilo que Daniel falou, gente. Daniel escreveu na época dos babilônios, ou seja, os babilônios eram o império que dominavam quando Daniel interpretou o sonho. Mas depois vieram os persas, os medo-persas. Ele ainda fez parte disso, quando Alexandre o Grande entra e destrói, né, naquele fatídico banquete que Belsazar estava lá usando os utensílios do templo, né, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém para tomar vinho, para fazer as esbórnias que ele fez naquele banquete. E aí ele viu uma na parede, assim, escrito: Mene, Mene, Tekel, Parsim, foste pesado na balança e foste achado em falta, hoje o seu reino vai ser tomado das suas mãos. E foi exatamente isso que aconteceu, meus queridos. A Babilônia caiu num dia, e aí entraram os persas, mas os persas passaram, Daniel já não estava mais presente, já tinha morrido, e entrou quem? E entraram os gregos. Os gregos, né, dominaram em 12 anos, por isso a figura aí do leopardo com 4 cabeças, porque quando morre o Alexandre o Grande, o Império Grego foi dividido em 4 reinados, né? E o último dos impérios que Daniel vê é o Império Romano, que vai do ano 63 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E depois a reconstrução desse império é a grande tribulação, tá?
Então, a primeira fase do Império Romano é representado pelas pernas de ferro. Dá uma olhada aí na nossa imagem, tá, da estátua. As pernas de ferro representam o Império Romano. E lá em Daniel capítulo 7, versículo 7, é essa besta com dentes de ferro e garras de bronze, tá? Tá lá em Daniel 2:33 e Daniel 7:7. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro, tá? Eu vou explicar isso depois. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, agora Daniel 7:7, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então vejam, a primeira parte do Império Romano foi ali, como eu disse para vocês, do ano 63 a.C. até 476 depois de Cristo. Isso representa aquela parte das pernas de ferro. Muita gente tem me perguntado, mas pastor, e o que representa os pés, os 10 dedos de ferro misturado com barro? Bom, eu vou dar para vocês aqui a minha interpretação, gente. Vou beber um pouquinho de água antes. O que representa o ferro na Bíblia sempre significa guerra, significa algo poderoso, né? Um império poderoso. O barro na Bíblia representa algo maleável, né? Então, este Império Romano, quando ele vem na versão dos últimos dias, ele não é só um império que usará da força. Ele terá a força, mas terá também, juntamente com a força, a maleabilidade. E fala dos animais que têm 10 chifres, e no caso da visão da estátua, tem 10 dedos. O que representa isso na minha maneira de entender? Representa, em primeiro lugar, a força. Isso para mim pode significar um império que tem origem de uma forma despótica, tirânica, né? Dominação. E o barro já fala de democracia, de maleabilidade, né? De usar da política para conseguir os seus intentos. E quem seria isso? É o Império do Anticristo. Bom, ele vai ser uma reconstrução do Império Romano, tá? A gente vê que ele é do mesmo material, ele é de ferro, mas é aliado a isso o barro. O fato também dele ter 2 pernas, é importante vocês saberem que o próprio Império Romano, ele se dividiu em 2. Ficou havendo o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla. O próprio Constantino, né, quando ele domina e ele ascende ao poder, ele faz de Constantinopla a sua capital. Na época se chamava Bizâncio, mas a cidade passou a chamar Constantinopla por causa do nome de Constantino, né? Então, se você pensar o Império Romano, naquele tempo, ele abrangeu tanto a Europa de hoje, quanto o Oriente Médio, onde estão várias das nações árabes, das nações muçulmanas. E isso, então, pode remeter a uma visão de que nós vamos ter, no Império do Anticristo, que vai se levantar, o lado forte, por exemplo, do Islã, tá? Porque eles também fazem parte do território que era o Império Romano, e a democracia da Europa. Então, muito provavelmente vai ser a união, né, dos islâmicos, que tem sempre um governo, né, teocrático, onde não tem muita democracia, quem decide lá são os imãs, os líderes espirituais e os que são colocados em posição de poder, e também a Europa, tá? Agora é interessante, porque quando na visão que a gente vê de Daniel, tá? Na fase final, a gente vê tanto 10 dedos descritos lá, né, na visão de Daniel capítulo 2, 41 a 43, quanto também
de Daniel capítulo 7, 24 e 25. Tá? Eu vou ler para vocês, mas vou ler primeiro o capítulo, vamos lá, Daniel capítulo 2, 41 a 43. Não, Daniel capítulo 7, versículo 8 e Daniel 23 a 25. Vou pegar até os óculos aqui para ler melhor, tá? Daniel capítulo 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolência, tá? E depois nós vamos ler os versículos 23 a 25 do mesmo Daniel capítulo 7, tá? 23 a 25, vamos lá. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Olha, gente, então na visão de Daniel capítulo 7, Daniel vê uma besta, né, com 10 chifres, mas aparece um outro chifre, que é um chifre pequeno, que para ser levantado, ele vai derrotar 3 chifres dos grandes, tá? Isso também coaduna com a visão lá de Daniel capítulo 2, em que ele vê 10 dedos, né, de barro e de ferro. O que eu entendo disso, irmãos? Estes 10 dedos e esses 10 chifres, a gente sabe que fala de poder, né? Mas eu entendo ali que são 10 etnias. Na minha opinião, isto é a união a União Europeia, tá? Que seria aí a parte democrática, com o Islã. E para que haja o levantamento dele, parece que ele vai encontrar uma oposição mesmo dentro da União Europeia. E para que ele se levante, ele vai ter que derrotar 3 reis, talvez 3 nações dessas que estão aí hoje na comunidade europeia. Tá bom? E ele vai se levantar e vai ter um discurso, né, de blasfêmia, vai se levantar contra o Altíssimo. E lá na visão de Daniel capítulo 2, nós vemos então que o material daqueles 10 dedos é um material misturado de ferro com barro. O ferro fala da força, fala, vamos dizer assim, de um grupo de pessoas que são, ou de reinados que são terrivelmente despóticos. E o barro fala de democracia. Então, eu entendo que é uma união aí dos democratas da Europa com o Islã. Então, barro com ferro. Mas na visão de Daniel, a gente sabe que uma pedra vem e bate naquele pé daquela estátua, e a estátua inteira é desmoronada e destruída. Esta pedra fala do reinado de Cristo, fala do Armagedon, fala de quando Jesus Cristo vier, né, para destruir os exércitos do anticristo. E quando cai a estátua inteira, significa que tudo que passou, tudo que está ali formando, né, esse império do anticristo, que partes dele são os babilônios, né, parte dele é formado, né, pelos persas, que são os iranianos, parte dele é formado pelos gregos e parte dele é formada pelos romanos. Esse império do anticristo, ele na verdade, ele é uma somatória de todos esses reinados, né, que estão representados no Império Romano também, porque o Império Romano, quando ele estendeu, né, a sua atuação e o seu domínio, ele alcançou todos os outros territórios. Ele englobou o território dos
babilônios, dos persas, né, dos gregos e também os próprios territórios que ele alcançou, que não era de nenhum deles. Então, quando falamos do império do anticristo, ele na verdade terá um território que engloba todos os outros territórios e por isso a estátua ela é vista de ouro, depois de prata, depois de bronze, depois de ferro e ferro com barro. E este império final, ele vai ser uma mistura do Império Romano mais duro, né, que é representado pelo Islã, com o Império Romano mais democrático, que é representado pela Europa. Na minha opinião, o reinado do anticristo vai sair disso. E quando vier o reinado de Jesus, que é aquela pedra que bate no pé e a estátua inteira vai ruir, aí então a Bíblia diz, lá em Daniel capítulo 2, que este reinado será eterno e nunca terá fim. Então, gente, é muito importante vocês entenderem esta visão de Daniel, né, do capítulo 2, do capítulo 7, para depois entender lá o livro de Apocalipse, quando também vai falar do dragão, das 7 cabeças. Tudo isso está representando a mesma visão, tá bom? Quando a gente estuda as profecias, a gente tem que entender os símbolos, o que eles significam. Mas para nós que estamos vivendo nesse tempo, nós estamos aguardando o levantamento deste império mundial, da nova ordem mundial, que vai se levantar com o anticristo fazendo um acordo de paz, e a partir daí ele vai ter um governo mundial governando juntamente com essas 10 etnias, com esses, vamos dizer assim, reis, tanto da Europa, da comunidade europeia, como também do Islã. Essa é a minha visão, uma união, né, dos europeus com os islâmicos, e aí então se levantará o império do anticristo, que será derrotado não por homens, não do próprio Senhor Jesus, que descerá dos céus, né? Lá no livro de Apocalipse 19 nós vemos isso, num cavalo branco para destruir o anticristo, os seus reinados e livrar Israel da batalha do Armagedon. Eu espero que você esteja aí aprendendo. Eu vou pedir também para o meu pessoal colocar por mais alguns segundos aí a visão da estátua, para que vocês possam ver claramente a sucessão dos reinos e como eles são reconstruídos. Todos eles juntos formam o Império Romano do final dos tempos, que será o Império do Anticristo. Tá bom, meus queridos? Isso significa que o anticristo não tem que vir de Roma, ele tem que vir de um dos territórios do Império Romano reconstruído, que é vastíssimo. Então ele pode vir da Europa, ele pode vir também lá do Oriente Médio, do Islã, e certamente quando acontecer vai ficar muito mais claro tudo isso que nós estudamos. Amo vocês, peço muito que vocês compartilhem esse vídeo, e se você tiver dúvidas, comenta aqui, porque na live de sexta-feira eu estarei aqui, obviamente, respondendo as perguntas daqui, como também as demais perguntas. Um beijo grande para todo mundo, amo vocês.